Aleluia, glória a Deus. Muito bom é pertencer ao Senhor e saber que Ele é real. Este texto de Mateus 28, de 1 a 10, que nós lemos, fala da ressurreição de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus andou na terra, homem santo, justo, jamais pecou, reto, obediente ao Pai, cumpriu todas as exigências da lei. Jesus de Nazaré, o filho de Maria, ele era o Messias, o Cristo, o Salvador. E em obediência ao Pai, ele foi à cruz. Quando os guardas o vieram prender no jardim do Getsêmani, Pedro reagiu, tirou a espada, cortou a orelha de Malco, e ele disse: calma lá, Pedro, você não sabe que eu poderia pedir ao Pai Celestial 12 legiões de anjos e impedir isso tudo? Ele se ofereceu a Deus em obediência, por amor de nós. E neste texto, passado o sábado, na madrugada do domingo, Maria e a outra Maria foram ao sepulcro. O Evangelho de Lucas diz que elas perguntavam uma para a outra: como que vai ser? Porque ele foi colocado num sepulcro cavado na pedra e uma grande rocha foi colocada na porta do sepulcro. E quando elas chegaram lá, um anjo que desceu do céu, um anjo de Deus, havia rolado aquela pedra, havia ocorrido um terremoto e o anjo estava sentado sobre a pedra. E os guardas eram guardas romanos. Os guardas ficaram paralisados, como que mortos, apavorados. Eram homens treinados para a guerra, eram homens treinados para a luta, estavam ali para vigiar aquele sepulcro, mas ficaram paralisados de pavor. Que é isso? E quando elas chegaram, o anjo disse: não temas, eu sei que vocês vieram aqui procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, ele já ressuscitou. Como ele disse, vai, fala para os discípulos, conta para eles que ele ressuscitou e que ele vai para a Galileia e lá ele se manifestará aos discípulos. E elas saíram correndo, apressadas, e é interessante nesse verso 8, que aquelas mulheres, elas saíram com tremor, com temor e grande alegria. O misto de temor com alegria. Porque era algo completamente impensável. Elas tinham comprado ungüentos, tinham comprado óleos para passar no corpo de Jesus, como era a tradição judaica. Pensavam: nós vamos lá fazer uma homenagem,
vamos ao sepulcro, vamos passar unguento no corpo morto, desfalecido de Jesus, a quem amamos, a quem aprendemos a admirar, em quem tínhamos a esperança. E de repente chegaram lá, o sepulcro estava vazio. E o anjo do Senhor falou com elas. E quando elas saíram cheias de temor e de alegria, encontraram com Jesus. E o Senhor falou: não temas. Vão para Galileia, avisa lá os discípulos que eu ressuscitei. E de dizer a meus irmãos. É muito interessante, depois da ressurreição, Jesus chama os discípulos seus irmãos. Porque todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador, todos aqueles que o receberam, diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que milagre é este na vida do Paulo, que deu testemunho? Cara drogado, sem dinheiro, tinha uma vida boa, perdeu tudo, a família perdeu tudo, ele batendo cabeça pela vida. O que aconteceu? O Senhor Jesus entrou na vida dele, nasceu de novo, mudou a vida, largou as drogas. O Senhor é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou. Glória a Deus. No verso 6, o anjo diz: ele não está aqui. Ele não está aqui. Porque já ressuscitou. Vinde e vede o lugar onde ele estava. Quando a gente tem a experiência de encontrar com Jesus, de experimentar a vida dele, o perdão dele, quando a gente tem a experiência de nascer de novo, de ter uma vida renovada como Paulo teve, que deu testemunho, a gente precisa lembrar onde a gente estava, o que a gente fazia, como era a nossa vida. E você, que de repente já conheceu Jesus, já andou com ele, e caiu, e desanimou, e se deixou abater pelos problemas, volta, vinde e veja. E nós que tivemos a experiência, estamos vivendo essa experiência transformadora do encontro com Jesus, podemos dizer para aqueles que estão à nossa volta: venham, vem encontrar, vem buscar, vem receber, vem conhecer, venha e veja. Muitas vezes a gente convida as pessoas para uma festa. Venha para a minha festa. Vamos viajar. Vamos almoçar juntos. Vamos passear.
muitas vezes convida pessoas para uma experiência agradável, um tempo de lazer, um tempo de curtir. Nós podemos, devemos, precisamos compartilhar a nossa fé e dizer para aqueles que estão à nossa volta: vem para Jesus, vem para a casa do Senhor, vem para buscar a Deus e vê que Jesus é o Messias. Experimenta. Uma coisa é você falar do que você ouviu dizer, outra é você falar do que você viveu. E o anjo, no verso 7, diz para elas foram, olharam o sepulcro vazio, o lugar onde Jesus estava, e o anjo disse: vai, ide, e fala aos discípulos que ele ressuscitou, que ele está vivo, que ele vai adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão. Então, quando Jesus estava com a multidão alguns dias e o povo estava longe do centro da cidade, não tinha onde comprar comida, e os discípulos falaram: Senhor, já está ficando tarde, é melhor despedir esse povo aí, porque eles vão se perder no caminho, não tem onde comprar alimento aqui. Jesus falou: dá-lhes de comer. Eles falaram: Senhor, uma multidão, nem um ano de salário daria para alimentar todo esse povo e a gente não tem nem onde comprar. Mas vocês têm alguma coisa aí? Ah, tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele falou: traz aqui. Pegou aqueles pães e deu graças e partiu. Com o peixinho também. Deu graças e partiu. E deu para os discípulos. E os discípulos partiram e deram para os outros. E uma multidão de 4.000 pessoas, além de mulheres e crianças, comeram e ainda sobrou. Este milagre da multiplicação dos pães, o Senhor multiplicou os peixes, o Senhor transformou a água em vinho. Este milagre de gerar o novo, Ele faz na nossa vida. Se olhássemos a vida do Paulo como era, para onde ele ia, qual era a perspectiva dele, e hoje, o que aconteceu com ele. Então, vem e vê, vem e busca, vem e experimenta, vem e contata, conecta com Jesus. Agora que você experimentou, vai e conta o que você experimentou. Conta o que você viveu. Conta o que o Senhor fez por você. E é como partir o pão. Divide o que o Senhor fez com você. Conta dando um testemunho. Fala para aqueles que estão à sua volta. E o Senhor vai multiplicar a bênção, a alegria, o poder. Nos primeiros anos, na história da igreja,
o tema da ressurreição dominava a mensagem dos apóstolos. Porque a ressurreição dividiu as eras. Ele ressuscitou. Eclesiastes, escrito por Salomão, ele começa falando: não há nada novo debaixo do sol. Tudo na vida se repete. Uma geração vem, a outra vai. O rio vai para o mar não se enche. O dia, a noite, tudo se repete. Em Maria, jovem israelita, jovem judia, descendente de Davi, o anjo de Deus apareceu para ela e disse: Maria, você vai ter um filho. E ela disse: como? Se eu sou virgem. O profeta Isaías havia dito: uma virgem conceberá um filho. E o anjo disse para Maria: o Espírito Santo há de descer sobre você, e a virtude do Espírito Santo gerará em você um filho, e o filho que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Algo novo na terra, diferente de tudo que havia sido criado, diferente de todas as rotinas em todas as gerações, aconteceu na vida de Maria. E depois, Jesus morreu na cruz, os discípulos viram ele morrer, viram ele expirar. José de Arimateia pegou o corpo, pediu autorização a Herodes, a Pilatos, e enterrou naquele sepulcro. E as mulheres iam lá para ungir o corpo de Jesus com óleo e não o encontraram. O que elas fizeram com aquele azeite? O que elas fizeram com aqueles ungüentos? Venham e vejam. Venham e tragam aquilo do seu coração, a vida de desejo de amar a Deus. Ele não está aqui, disse o anjo, porque já ressuscitou. Jesus rompeu a morte, Jesus rompeu o império da morte, Jesus destruiu o império da morte, destruiu a força de Satanás, que prendia as pessoas debaixo do jugo do medo da morte por toda a vida. Ele ressuscitou. Veja o que Hebreus 2,14 diz: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele ressuscitou. E Paulo, em 1 Coríntios 15, 55, diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus venceu o inferno. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu principados e potestades. Jesus derrotou a morte.
Então, nesse verso 15 de Hebreus 2, diz: e livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, sujeitos à servidão. Quando nós conhecemos a Jesus e quando nós encontramos com Ele, quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós enxergamos que Ele ressuscitou, o jugo do medo da morte pode cair de sobre os nossos ombros. A escravidão espiritual, a canseira, o desânimo, a falta de perspectiva. Porque veja, se sua vida durar 10 anos, ou 20, ou 30, ou 10 meses, você é gente. Você é humano. Ninguém aqui vai escapar da realidade, da finitude humana e da morte. Mas quando a gente crê em Jesus, o Filho de Deus, Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele prometeu que aqueles que nele crescem também ressuscitariam, também ressuscitarão. Diz Paulo em 1 Coríntios 15, 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, duas possibilidades para o cristão: ele morre e quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Ou ele está vivo quando Jesus voltar e ele é transformado. Ambos terão um corpo novo, eterno, glorificado, tal qual o corpo de Jesus. Por isso que depois da ressurreição, ele chamou os discípulos de irmãos. Porque ele é o filho mais velho de Deus, ele é o primeiro gerado, o primogênito de uma nova raça. Então Jesus é as primícias, ele é o primeiro da ressurreição. Assim como ele ressuscitou, todo aquele que nele crê ressuscitará. E se você estiver vivo, se nós estivermos vivos quando ele voltar, seremos transformados à semelhança dele. Pastor, você está meio doido, isso não é loucura, não? Isso é fé, isso é loucura de Deus, o eterno que criou o universo, que criou todas as coisas, que fez você existir. Ele diz: eu ressuscitarei a sua vida. Eu transformarei a sua vida. Ele diz: não temas, porque eu liberto você do jugo do medo da morte. Não temas. E Paulo, em 1 Coríntios 15, que ele discorre sobre a ressurreição, ele diz: se nós esperamos, como cristãos, somente nesta vida, somos os mais infelizes dos homens. Nós sabemos que Jesus ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos.
os amados, queridos da nossa vida que se foram, ressuscitarão, reencontraremos com todos eles. Então não vivemos para morrer, vivemos para a eternidade. Não estamos apressados, correndo para aproveitar a vida antes de morrer. Estamos apressados para servir o Senhor e para dizer: vem, vem. Estamos apressados para servir o Senhor e ir e falar que Ele ressuscitou e está vivo para reinar eternamente na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor.